Olá, lindezas! Roberto Dias aqui, sejam sempre muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fim Indica. Hoje a coisa é diferente, é maio e maio é mês das mães. E quem não gosta de uma relação materna bem retratada no cinema? Então hoje eu trouxe para vocês 10 relações maternas incríveis do cinema. Então vem correndo aqui, já vai começar. Bem, nessa lista eu não vou abordar as mães especificamente, mas relacionamentos maternos. É uma lista com 10 filmes que abordam bons aspectos sobre a maternidade. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa um joinha e vamos compartilhar e comentar o vídeo. Diz aí se você gostou de algum filme da lista, se faltou pra você algum filme com relações maternas. Bora atacar esse joinha aí e vamos à lista. Em 10º lugar, temos Ellen Ripley, de Aliens, o Resgate, interpretada por Sigourney Weaver. Dirigido por James Cameron em 1986, o filme dá continuidade à história da Tenente Ripley, que após escapar do horrível xenomorfo, vaga pelo espaço durante 57 anos. Ao voltar para a Terra, a Tenente Ripley fica sabendo da morte de sua filha. Bem, essa é uma parte que só ocorre na versão do diretor. Com traumas e completamente sozinha, ela tenta seguir com sua vida, até que a empresa que a resgatou faz um acordo com ela para que ela acompanhe uma missão de volta ao planeta em que a tripulação do primeiro filme encontrou o alien, que agora está sendo colonizado. A Tenente Ripley viaja para esse planeta acompanhada de um monte de soldados sinistrões e uma almofadinha, que trabalha para a empresa que a contratou. Lá, ela encontra a pequena Newt. Aos poucos desenvolve com ela um relacionamento entre mãe e filha. Nesse filme, o diretor resolveu abordar um caminho bem diferente do suspense climático do primeiro. Aqui, ele aposta na ação. Claro que o suspense também é muito bom, mas abordar o instinto materno no meio da correria e das explosões enquanto soldados marombados caem feito peças de dominó é uma boa subversão da condição materna. E ninguém pode dizer que não se empolga com a luta final entre a mamãe terráquea e a mamãe alien, se enfrentando para proteger suas crias. Get away from her, you bitch! E em 9º lugar temos a nossa querida Hermínia, de Minha Mãe é uma Peça, interpretada pelo agora saudoso ator Paulo Gustavo. Hermínia é interessante por guardar várias semelhanças com as mães brasileiras. Sempre disparando sua metralhadora verborrágica de reclamações clichês de mãe, algo que nunca perde a graça, Hermínia segue a vida, enfrentando problemas de relacionamento com os filhos, com os vizinhos, com o ex-marido. Eu sei que essa mãezona aí faz parte de uma trilogia, mas para deixar a coisa mais dinâmica, vamos focar no primeiro filme. Baseado na própria mãe, Paulo Gustavo levou a experiência de sua vida ao teatro. Depois chamou sua amiga pessoal, Susana Garcia, para dirigir o filme, gerando o sucesso que hoje conhecemos. Claro que a comédia às vezes não empolga tanto por causa das pequenas forçações de barra do roteiro, como alguns diálogos forçadamente criados para serem hilários. Porém, nada disso apaga o brilhantismo da atuação cômica de Paulo Gustavo. O filme aborda conflitos da mãe com a filha adolescente, com o filho gay e com outro que mora distante. Aborda também levemente a perda de um filho, entre outros assuntos que vão se misturando nessa comédia de situações bem brasileiras. É muito triste que o ator Paulo Gustavo tenha nos deixado tão cedo, mas as obras dele estão aí, e todo bom artista se torna eterno. E é bom fazer o que ele disse em vida, que todo riso é um ato de resistência. Vamos praticar. Em 8º lugar temos Dolores Claiborne, vivida por Kathy Bates em Eclipse Total. Uma rica senhora morre logo no começo do filme e Dolores Claiborne, sua empregada, é indiciada pelo crime. A filha, que é jornalista, volta para sua cidade para ajudar a mãe e começa a perceber tramas estranhas do seu passado. Eclipse Total é baseado na obra de Stephen King. Foi dirigido por Taylor Hackford em 1995. Nós temos no filme uma senhora rude, cuja filha jornalista tenta de todas as formas ajudar, pois Dolores se encontra numa situação não muito agradável. Sendo motivo de chacota por toda a cidade, Dolores suporta calada todo tipo de humilhação. Sem entendermos o porquê, percebemos que Dolores e sua filha, Selena, vivida por Jennifer Jason Leigh, não se dão muito bem. O filme vai e vem na linha do tempo, mas aos poucos a gente começa a perceber por que Dolores é tão intempestiva
e grosseira com todos ao seu redor. A trama esbarra no thriller e no suspense, com os conflitos tanto no passado quanto no presente crescendo de maneira homeopática, para que o espectador tenha noção de como Selena se sente à medida que vai descobrindo os motivos de sua mãe por vezes se fechar em si mesma, construindo um muro de rancor e ódio ao seu redor. Aqui nós temos um ótimo exemplo de um suspense que prende o espectador, ao mesmo tempo em que faz um estudo de personagens em situações bizarras, num estimulante jogo de descobertas. Em sétimo lugar temos Manuela, personagem interpretada por Marissa Paredes no filme Tudo Sobre Minha Mãe de 1999. Aqui nesse filme do aclamado diretor Pedro Almodóvar, temos a história de Manuela, que tem uma relação de muito afeto com seu filho Esteban, vivido por Eloy Assorin. Porém, acontece um acidente fatal com ele, o que faz com que Manuela tente enfrentar o luto, trazendo para si a responsabilidade de encarar relações do passado, principalmente com o pai de Esteban, que agora é uma mulher trans, a Lola, interpretada por Tony Cantor. Lola, apesar de ser uma mulher trans, não se furta de agir para se aproveitar de outras mulheres que cruzam a sua vida, como a também transexual Agrado, que acolhe Manuela e a ajuda, e a freira Rosa, que está grávida de Lola e sabe que não poderá contar com ela para a criação do bebê. Rosa, interpretada por Penélope Cruz, cruza o caminho de Manuela para se esconder de seus pais conservadores por medo do julgamento que irá sofrer deles. Rosa e Manuela mantêm um relacionamento fraterno, pois Manuela sabe como Rosa precisa de apoio, tendo em vista que as duas ficaram grávidas da mesma pessoa. Porém, a gravidez de Rosa é de risco, o que faz com que Manuela a acolha com muito mais amor. Com seu típico emaranhado narrativo, cores fortes, personagens idem, Almodóvar cria aqui um retrato sensível não só da maternidade, mas de como as mulheres se apoiam. Ou seja, esse não é um filme só sobre maternidade, mas sobre sororidade, sobre feminilidade. Em sexto lugar, temos Sarah Connor em O Exterminador do Futuro 2, interpretada por Linda Hamilton. No primeiro filme, Sarah Connor é uma simpática garçonete que mora com uma amiga e que de repente se vê alvo de um robô psicopata que quer eliminá-la a qualquer custo. Se bem que para ele não tem custo nenhum, o cara se paga com missão. Titio Schwarza fazia o robôzão do mal, enquanto Michael Biehn faz o soldado enviado pela resistência humana Kyle Reese, que era para defender a moçoila. Discrepância absurda entre os dois, olha aí. Titio Schwarza, robôzão matador, Michael Biehn, defensor da mocinha. No final do primeiro filme, a gente descobre que a Sarah Connor está grávida. O problema é que ela só tinha feito nheco-nheco com o soldado Reese, que veio do futuro para defender ela, para que ela possa ter o filho. Loucuras à parte, tudo bem. Eu sei que no final ela seguia sozinha na estrada, buchudona. Corta para 1991. Titio Schwarza tá de volta, novamente como robozão. Mas aí é que tem o pulo do gato. Quem enviou o robô dessa vez foi a resistência humana, que reconfigurou o cara para proteger John Connor, o rebento filhote de Sarah Connor, interpretado pelo então adolescente Edward Furlong. A mãe estava confinada em uma prisão para pessoas com problemas mentais. Ela agora era praticamente uma guerreira bárbara, que se preparou para o fim do mundo e para proteger seu filho. Porém, devido ao fato de ela estar sendo acusada de paranoia, o filho acabou se afastando dela. Ao fugir da prisão, Sarah Connor se reencontra com o robozão Schwarza, numa cena espetacular. Daí ela passa o filme tentando se reconectar ao filho, ao mesmo tempo em que enfrenta seus próprios demônios, entre eles o T-1000, o cramulhão em pessoa, enviado pelas máquinas, interpretado por Robert Patrick, muito mais avançado que o androide interpretado pelo Schwarza. O fato de misturar essa relação materna bem diferente entre um filho meio que jurado para se tornar líder quando crescer e uma mãe que treinou bastante para se tornar uma soldado faz desse filme um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Em quinto lugar, temos Zuzu Angel, interpretada por Patrícia Pilar no filme de mesmo nome. Lançado em 2006, o filme dirigido por Sérgio Rezende conta a história da bem-sucedida estilista Zuzu Angel, cujo filho Stuart, interpretado por Daniel de Oliveira, acaba desaparecendo na época da ditadura militar. Zuzu Angel era uma estilista apolítica, porém seu filho resolve se engajar na luta contra a ditadura. Capturado pelos militares, Stuart acaba sendo considerado desaparecido. Zuzu então passa a buscar por seu filho, se opondo ao regime. A sua arte passa a ser uma arte de protesto, o que faz dela um alvo para os militares. Zuzu Angel se tornou um símbolo da luta contra a repressão, até sua trágica morte em 1976. Somente 22 anos depois é que o acidente que a matou foi considerado um assassinato. E em quarto lugar temos Dora, que Fernanda Montenegro nos deu no filmaço Central do Brasil. Lançado em 1998 e dirigido por Walter Salles,
O filme conta a história de Dora, uma ex-professora que vive de escrever cartas ditadas por analfabetos para que elas enviem na Central do Brasil, coisa que geralmente ela não faz. De repente, ela se vê obrigada a conviver com o pequeno Josué, que perdeu a mãe num terrível acidente. Dora, contrariada a princípio, toma para si a missão de deixar Josué com seu pai, que ele nunca conheceu, e resolve fazer uma viagem ao Nordeste à procura do homem. Josué, muito bem interpretado por Vinícius de Oliveira, é um menino de apenas 9 anos de idade. Sempre muito triste e às vezes arredio, Josué acaba amolecendo o já muito duro coração da ex-professora. O filme toma ares de um road movie e nele vemos, aos poucos, como uma mulher amargurada ainda guarda espaço para o instinto materno. A jornada aqui é de um filho que parece abandonado por todos ao seu redor. Pelo pai, por Deus depois da morte da mãe e até mesmo pela própria Dora, que chega a vendê-lo a um traficante de pessoas. Mas esse filho renasce como um herói que veio para salvar a vida dessa mulher e mudar drasticamente o jeito que ela vê o mundo. Essa relação afetiva vai sendo construída em camadas, o que garante o envolvimento do público no arco narrativo de Dora, que de uma mulher egoísta renasce como uma mãe improvável que sofre, e sofre muito ao ter que deixar o filho cumprir o seu destino. Destino esse que os dois, no fundo, descobrem não querer. Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar por esse papel, perdendo para Gwyneth Paltrow por sua interpretação em Shakespeare Apaixonado. Pois é. Em terceiro lugar temos Eva Kachadorian, interpretada magistralmente por Tilda Swinton no filme Precisamos Falar sobre o Kevin. Eva é uma mulher de coração e alma livres, porém ela resolve construir uma família ao lado de Franklin, interpretado por John C. Reilly, e tem a sua capacidade de ser mãe colocada em xeque por conta do comportamento de seu filho mais velho, Kevin, com ótima atuação de Ezra Miller. A direção de Lynne Ramsay nesse filme de 2011 traz uma beleza poética e violenta na visceral história de uma mãe que sente não estar sendo uma verdadeira mãe para seu filho Kevin. Desde pequeno, o menino demonstra certa antipatia por Eva, o que vai piorando à medida que ela permanece inerte diante dos vários ataques que faz contra a mãe. Alguns desses ataques são bem sutis, mas nem por isso menos violentos, enquanto outros parecem aqueles pitis que moleque dá quando quer algo que não pode ter. Mas, ao mergulhar na história, temos essa incômoda sensação de que algo está errado, porém, ninguém parece estar nem um pouco afim de resolver a situação, deixando as coisas correrem, até que uma tragédia acomete a família e recai principalmente sobre Eva. Lynne Ramsay, ela não é só uma diretora muito talentosa, ela é uma diretora genial quando ela aborda todos os aspectos sensíveis para denotar a história violenta que estamos vendo. Ela conta muito mostrando pouco. No fim, não ficamos apenas arrasados assistindo a todo aquele cerne violento, mas nos pegamos contestando a romantização que há em torno da maternidade. Romantização essa que às vezes é opressora para algumas mulheres, e essas mulheres são muito bem representadas por Eva. Em segundo lugar, temos Val, interpretada com muito vigor por Regina Casé no filme Que Horas Ela Volta. Neste belíssimo filme de 2015, dirigido por Ana Mui Laerte, Val é uma empregada doméstica pernambucana que trabalha numa casa de classe média alta na cidade de São Paulo. Ela tem a sua rotina totalmente alterada com a chegada da sua filha Jéssica, interpretada por Camila Mardila. Jéssica é uma menina impetuosa e destemida. Com um coração revolucionário, Jéssica abala a estrutura familiar da qual Val achava que fazia parte. Val não só fazia as vezes de empregada, mas cuidava do filho da família, Fabinho, com a atuação de Michel Joelsas, e meio que substituía a mãe dele, geralmente ausente. Porém, a impetuosidade de Jéssica faz com que Val questione sua posição naquela casa, onde costumava ouvir a conhecida frase: "Você é como se fosse da família". A Val costumava ouvir essa frase, mas será que era uma verdade? Esse é um dos diversos questionamentos que foram trazidos juntos com a sua filha Jéssica. Não foi só a Val que se questionou. Bárbara, a mãe da família de classe média, vivida no filme por Karine Telles, começa a perceber a quebra de um contrato não estabelecido por parte de Val e sua filha. Esse contrato implícito gera um conflito entre as duas mulheres, principalmente quando Fabinho, que fez a mesma prova de vestibular que Jéssica havia feito, não passa nessa prova, enquanto que Jéssica consegue se dar bem. A Val, que era uma pessoa resignada e passiva diante das imposições que eram feitas a ela, mesmo as imposições veladas, começou a se posicionar contra uma opressão que ela sentia, uma opressão velada. E a cena da piscina mostra como a virada de Val é libertadora, tudo puxado pelo relacionamento que ela começa a desenvolver com a própria filha que estava muito distante. E em primeiro lugar na nossa lista de relações maternas, nada melhor do que uma personagem que se chama apenas Mãe,
no filme de nome Mãe. Uma mulher vive ali de boas, num casarão no meio do nada, com o marido interpretado pelo Javier Bardem, quando de repente pessoas estranhas começam a visitar aquela casa, o que incomoda muito aquela mulher. Eu já falei aqui de diversos relacionamentos maternos, mas nesse filme temos uma mãe que ultrapassa o conceito comum. A mãe aqui é uma alegoria. Darren Aronofsky dirigiu e escreveu o filme, que foi lançado em 2017. A história é um emaranhado de fatos bizarros. Começa com uma cena onde vemos um incêndio. De repente, tudo está normal e vemos a mãe acordando. A sensação de estranhamento que temos assistindo ao filme é a mesma que a mãe tem quando recebe as visitas. O homem, um poeta em crise de criatividade, recebe todas as pessoas com alegria e bondade, só que ignora o incômodo que sua esposa sente. Aos poucos, o número de pessoas que chegam àquela casa vai aumentando. A mãe, obviamente, se altera com aquilo. A sensação de estranhamento apenas aumenta. As situações vão ficando completamente absurdas, até o espectador se perguntar o que diabos é aquilo tudo. O fato do filme ser uma alegoria pode abrir espaço para que você possa entendê-lo como quiser. Pode ser sobre conflitos internos causados com a relação com o homem, que recebe todos ali bem e trata todos bem, mas ignora o incômodo que a mulher sente. Pode ser uma obra que critica a humanidade num subtexto religioso, sendo o filho gerado lá pelo meio do filme uma analogia sobre o filho do homem, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Ou pode ser só uma história de uma invasão domiciliar bem diferentona. O fato é que o filme é um tanto quanto indigesto. Algumas cenas são extremas e podem te causar certa ânsia. Confuso ou não, é um filme que merece ser visto, pelo menos uma vez, mesmo sendo muito perturbador. Sua proposta nos remete a um filme de terror, porém, o que vemos ali é um drama quase épico sobre a relação das pessoas com o próprio mundo, onde Jennifer Lawrence também pode estar representando a mãe natureza, cujos apelos por cuidados nós, como humanos sedentos pelo consumismo que somos, ignoramos solenemente. Tá aí a nossa primeira lista do nosso canal. Eu posso dizer que foi bem cansativo fazê-lo, mas foi bem divertido também. E por isso mesmo eu tô te pedindo, deixa um like aí, compartilha, acompanha a gente nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um beijão e até a próxima, lindezas. Tchau, tchau.